Há milênios. Uma história foi gravada nas páginas mais antigas da humanidade, uma narrativa de caos e redenção, onde um dilúvio de juízo cobriu a terra e uma única arca desafiou as águas da morte. Você acha que conhece esta história? Noé, os animais, a chuva de 40 dias? É o que todos veem na superfície. Mas e se eu lhe disser que existe uma camada oculta nesta narrativa? Um detalhe arquitetônico codificado, uma única palavra no texto original hebraico que passou despercebida por séculos de interpretação. Este não é um simples elemento de construção, é uma chave profética, uma pista intencional deixada nas fundações do texto sagrado que aponta diretamente para o coração do plano de redenção. Hoje, no O Desconhecido, vamos desmontar a Arca de Noé peça por peça, não para falar de madeira ou medidas, mas para revelar um símbolo esquecido que transforma completamente nossa compreensão desta história. Um símbolo que não fala de um passado distante, mas que projeta uma sombra profética sobre o futuro, que não aponta para pregos e tábuas, mas para um homem, uma cruz e uma ressurreição. Prepare-se para ver o texto sagrado com novos olhos. Este é o detalhe oculto na Arca de Noé, e ele muda tudo. Gênesis 6:16. A instrução divina parece direta. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, tradicionalmente traduzido como janela. Um elemento funcional para a luz e ar, mas aqui está o primeiro ponto de ruptura. No hebraico original, a palavra usada não é shalom, o termo comum para janela em toda a Bíblia. O termo usado é único, singular em todo o Antigo Testamento, Tzoar. Os sábios talmúdicos e os comentaristas medievais travaram batalhas de interpretação sobre esta palavra. Rashi, o grande comentarista, sugeriu que poderia ser uma pedra preciosa. O Midrash especula sobre uma fonte de luz sobrenatural. O consenso não era uma abertura comum, era algo diferente, algo que emitia luz própria. O Tzoar não era um portal para o mundo exterior de trevas e juízo, era uma fonte de luz originada de dentro do próprio refúgio. Agora, contextualize. Feche os olhos. E imagine, do lado de fora da arca, escuridão absoluta. O firmamento se fechou, o sol, a lua e as estrelas foram apagadas da vista. Um planeta submerso em águas de juízo, envolto em trevas físicas e espirituais. Dentro, abrigados naquela estrutura de madeira selada, 8 almas e os remanescentes da criação terrestre. E a única fonte de luz em um mundo afogado em trevas não vinha de fora, não podia vir de fora, vinha do Tzoar, uma luz fornecida por Deus, dentro do lugar de salvação que o próprio Deus ordenou construir. Isso transcende a arquitetura naval, isto é teologia narrativa. O padrão se revela, acessado por uma única porta. A salvação do juízo vem através de um refúgio providenciado por Deus, e é iluminada por uma luz interior e divina. Este não é um arranjo casual, é um protótipo, uma sombra de algo, de alguém que estava por vir. Aqui, no O Desconhecido, conectamos os pontos que o tempo tentou apagar. O Novo Testamento não anula o Antigo, ele o desembrulha, e a arca é um dos pacotes mais proféticos já selados. Ela não é meramente um barco antigo, é um símbolo dimensional de Cristo, o único refúgio designado por Deus do juízo final sobre o pecado. E cada detalhe, incluindo o Tzoar, encontra seu sim e amém em Jesus. Vamos decodificar. A arca de madeira é o corpo de Cristo, o vaso de salvação. A única porta é o próprio Cristo. Eu sou a porta. O betume que a velava é o seu sacrifício expiatório, o que nos cela e protege da ira. E o Tzoar, a misteriosa luz interior, é a declaração definitiva de sua identidade. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A salvação em Cristo não é iluminada por uma fonte externa e mundana. A luz é a própria essência do refúgio. Portanto, o Tzoar revela uma verdade revolucionária. No dilúvio, a luz para os salvos não brilhava sobre o lugar do juízo, de um mundo exterior não afetado. Ela brilhava de dentro do próprio coração do lugar de juízo, mas apenas para aqueles que estavam dentro do lugar de salvação. Jesus, a luz do mundo, não é um farol distante que nos guia para fora do perigo. Ele é o refúgio, e dentro dele encontramos a luz que é inerentemente sua,
que dissipa as trevas do pecado, da culpa e da morte de dentro para fora. Ele é simultaneamente a arca que nos sustenta e a luz que nos guia através das tempestades mais violentas. A salvação e a iluminação são uma única e mesma pessoa. Então, o detalhe oculto vai muito além de uma curiosidade bíblica. É uma prova gritante da coerência sobrenatural das Escrituras. Um único termo hebraico obscuro, inserido em uma narrativa de mais de 4.000 anos, funciona como um ponto de alinhamento profético com precisão absoluta. Ele nos mostra que o plano de salvação nunca foi um plano B, foi o projeto eterno revelado progressivamente, um refúgio providenciado por Deus, um acesso por graça através da fé em uma única porta. Há uma luz no meio das trevas, e este camado ecoa através dos séculos, uma iluminação que emana da própria presença de Deus conosco. O Zoar é esse símbolo perdido, é o testemunho silencioso da arca, de que Deus, mesmo ao executar o juízo mais severo, provê a luz para o caminho de fuga para seu povo. E essa luz, prevista em madeira e betume, tem um nome, um rosto e um túmulo vazio: Jesus Cristo. A história da arca, portanto, nunca foi um simples conto infantil. É o primeiro grande modelo da redenção, o Evangelho segundo Noé. E no centro deste projeto divino havia uma luz, uma promessa em forma de objeto. O julgamento não é a última palavra. Há um refúgio, há uma porta. Até este exato momento, você sente os ventos da tempestade se levantando, as primeiras gotas de caos, de vazio, de culpa que prometem um dilúvio em sua alma. Ouça o som do martelo divino na madeira. Há uma arca já construída para você. A porta, Jesus Cristo, está aberta. O convite está de pé, e dentro dele você não encontrará apenas abrigo temporário. Você será envolvido e transformado pela luz que aniquila toda e qualquer treva para sempre. Se esta jornada às dependências do símbolo tocou seu coração, aqui estão 3 passos práticos. Compartilhe esta revelação. Encaminhe este vídeo para alguém que está navegando em águas turbulentas e precisa saber que há um refúgio e que há luz dentro dele. 2. Conecte-se com este canal. Inscreva-se no O Desconhecido e ative as notificações. Aqui, nós escavamos as camadas mais profundas das Escrituras, semana após semana, para trazer à luz o que foi projetado na sombra. E o mais crucial de todos, se você ainda está fora da arca, se nunca colocou sua fé total em Cristo como seu único refúgio e sua luz permanente, este é o seu chamado final à embarcação. A promessa é clara e direta: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fale com Deus agora, em suas próprias palavras. Diga que reconhece o dilúvio do pecado, que precisa do refúgio, que quer passar pela porta que é Jesus e viver para sempre na luz dele. O detalhe estava oculto, a profecia estava codificada, mas a salvação para a qual tudo apontava está plenamente revelada, acessível e oferecida. O convite do construtor da arca está feito.